pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje, no nosso primeiro vídeo, o vídeo de abertura do canal, eu trouxe uma massinha de biscoito, um biscoito bem prático, bem versátil. Hoje eu vou fazer ele de goiaba e de laranja, mas ele pode ser saborizado de várias formas, ok? Então aqui eu tenho 110 gramas de manteiga ou margarina, eu nesse caso estou usando margarina, 85 gramas de açúcar, açúcar refinado mesmo, normal. Tenho 250 gramas de farinha. Tenho 25 gramas de leite, 25 ml. Um ovo. E aqui eu tenho raspinhas de laranja e essência de baunilha branca. Pessoal, aqui eu vou começar então colocando a farinha e a margarina. E vou mexer com as mãos mesmo, tá? Até ela virar uma farofinha. Então, sempre nesse movimento, a minha margarina tá gelada. Sempre nesse movimento da mão, ó, tá vendo? Pra ela virar uma farofinha. Ó, já tá ficando uma farofinha bem fininha. Ó. Quando ela chegar nesse ponto aqui, eu vou adicionar o açúcar. Vou adicionar o açúcar. Vou mexer um pouquinho. Vou adicionar um ovo. E o leite. Eu vou mexer mais um pouquinho com a colher, gente, mas depois é mão na massa mesmo, tá? Eu vou dividir essa massa em duas partes, e aí uma eu vou saborizar com a baunilha e a outra eu vou saborizar com a raspinha de laranja. Então, eu vou colocar lá na bancada, coloquei um pouquinho de farinha, vou colocar na bancada e vou começar a misturar essa massa com a mão. Só essa massa, ela tem aproximadamente 500 gramas de massa crua, tá? Que eu vou fazer nesse momento? Eu já vou separar os 250 gramas que eu vou saborizar de laranja e os 250 gramas que eu vou saborizar de baunilha. Pessoal, aqui, ó, eu já separei a metade que eu vou saborizar de laranja e a outra metade que eu vou saborizar de baunilha, tá? Eu vou fazer as raspinhas de laranja primeiro, eu vou colocar a baunilha aqui dentro porque é líquida, né? E aí, depois eu misturo as duas. Então, aqui vai ficar a minha massa de baunilha. Já vou adicionar a baunilha aqui. E vou deixar ela reservadinha ali num canto, tá? Aqui nessa massa, eu vou colocar as raspinhas de laranja. Aqui eu tenho raspinhas de meia laranja, eu fiz com laranja pera. E agora, é só misturar. Pode ser que às vezes precise de um pouquinho mais de farinha, ou não, né? Porque depende muito do ovo, do tamanho do ovo. Aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de farinha, tá? Então, aqui eu vou jogar um pouquinho mais de farinha, sempre aos poucos, tá, gente? Mas eu vou mostrando o ponto dela direitinho pra você. Enquanto estiver grudando... Lembrando que a gente não pode sovar essa massa, tá? É só misturar mesmo. Aqui ela já tá parando de grudar, tá vendo, ó? Aqui ela ainda tá grudando um pouquinho, ó. Ó, tá grudando. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Pronto. Agora sim, o ponto tá perfeito, tá? Ó. Não gruda nas mãos. Vocês podem perceber que ela é uma massa bem macia, ó. Mas ela não gruda, tá? Ó, não gruda, não gruda, não gruda na bancada.
tá? Aqui eu vou colocar ela num plástico, pode ser um saquinho plástico, pode ser num plástico filme, e vou levar pra geladeira por aproximadamente uns 20 minutinhos, tá? Então, ó, vou colocar dentro desse saquinho plástico e vou levar pra geladeira por uns 20 minutinhos. Agora, eu vou pro meu biscoitinho com a essência de baunilha. Então, aqui é a mesma coisa, eu tenho a mesma massa com um pouquinho de essência de baunilha. Vou colocar um pouquinho de farinha na bancada e vou jogar essa massa aqui. E aqui eu vou começar a mexer, misturar, né? Essa aqui também já chegou no ponto, não gruda mais nas mãos, tá? Ó, uma massinha bem macia e não gruda mais na bancada, ó. Então, também vou levar num saquinho plástico, num filme plástico, e vou deixar na geladeira por aproximadamente 20 minutinhos. Pessoal, então aqui, ó, eu vou cortar a goiabada. Então, só para vocês entenderem, né, mais ou menos como que é, vou cortar aqui. Então, cortei um centímetro mais ou menos. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem mais ou menos a grossura de um dedo, tá? Aqui, eu vou cortar mais 2 vezes. Então, tem uma tirinha e outra tirinha. E vou cortar aqui, ó, mais ou menos um pouquinho mais de 1 centímetro, ó, pontinha do meu dedo, tá? Prontinho. Já tenho, né, minha goiabada cortada em cubinhos para rechear meu biscoitinho de baunilha com goiaba. Pessoal, então agora a gente vai para a abertura da massa, tá? Aqui é a minha massa de baunilha que estava na geladeira. Aqui eu tenho um plástico, é um saquinho desse de congelamento mesmo, eu abri. E a gente vai abrir essa massa entre 2 plásticos, tá? Porque se eu colocar farinha embaixo, ele acaba ficando uma massa muito ressecada. Então, ó, venho aqui com outro saquinho por cima. E vou abrindo. Aqui eu tô usando um rolinho, né, de pasta americana, mas vocês podem usar qualquer rolinho aí na casa de vocês, tá? Um rolo de macarrão. Importante aqui é que a massa não fique nem muito grossa e nem muito fina. Chegando aqui na espessura, eu já mostro direitinho pra vocês. Ó, cheguei aqui na espessura, eu vou tirar, vou levar a câmera pra vocês verem qual a espessura, ó. Tá? Essa espessura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver daqui também, ó, tá vendo? Não é uma espessura muito grande não, porque senão ela abre, né? Então, eu venho cortando aqui. Esse quadradinho, esse cortador é um quadradinho de 4x4. E aí, eu venho tirando aqui, ó. Tá? Tirei aqui, vou colocar um cubinho de goiabada aqui no meio. E vou fechar daqui pra cá. E daqui pra cá. A forma não precisa ser untada, tá? Eu tô usando essa forma de bolo de rolo, que é uma forma bem baixinha. Eu gosto de usar ela pra assar biscoito, tá? Então, se você não tiver essa forminha baixinha, vira, né, uma forma normal e assa nas costas da forma. Então, coloco aqui no meio, fecha daqui pra cá, fecha daqui pra cá e aperta bem aqui, tá? E assim eu vou fazer com todas as massinhas que eu tenho aqui.
Pessoal, então aqui, ó, já ficaram prontas as goiabinhas. Eu vou levar para o forno agora, ela vai demorar mais ou menos uns 20 minutos para assar. Tá? Lembrando que eu fiz meia receita e eu dividi essa receita em duas partes, tá? Então, eu tenho 1/4 de receita aqui. Se for fazer uma receita inteira, igual essa que tá na descrição do vídeo, ela vai render aproximadamente umas 50 goiabinhas. Tá? Depende muito do cortador, mas usando esse 4x4, aproximadamente umas 50 goiabinhas, tá bom? Eu vou levar pro forno e daqui a pouco eu volto com o resultado do nosso biscoitinho. Pessoal, aqui, ó, tá a minha massa de laranja, tá? Então, eu vou usar o mesmo plástico e vou abrir da mesma forma. Só que agora, eu vou usar um cortador de coração, porque esse biscoitinho a gente não vai rechear. A gente vai banhar ele em chocolate meio amargo, tá? Então, vou abrir também, mais ou menos na mesma espessura. Não pode ser tão fina, mas também não pode ser tão grossa. Gente, lembrando que assim, importante não levar 2 biscoitos de espessura diferente para assar juntos na mesma forma, tá? Eu até tinha espaço para colocar os outros biscoitos naquela forma, mas eu não coloquei porque eu tenho um biscoito de espessura grossa, né, recheado, e ele vai demorar mais tempo para assar, e aqui eu tenho um biscoito mais simples, e ele vai demorar menos tempo para assar. Então, se eu coloco os dois na mesma forma, o biscoito que não tem recheio vai queimar. E aí vai ficar feio. Então, eu levo em 2 formas, em tempos diferentes para assar. Aqui no meu forno só cabe uma forma. Então, assim que eu tirar o biscoito de goiabada, eu coloco esse aqui de laranja. Para evitar de queimar o meu biscoito, tá? Então, eu venho aqui, ó. Mesma coisa, vem cortando os coraçõezinhos. Pessoal, então, ó, usei toda a minha massa, dei uma forma inteirinha, né, de biscoito. Queria chegar mais perto para vocês verem a espessura dela. Não sei se tá dando para vocês verem direitinho, mas tá vendo aqui, ó? Essa é uma espessura ótima, tá bom? Vou levar pro forno e daqui a pouco eu volto com o resultado para vocês. Pessoal, nossos biscoitos ficaram prontos, ó. O ponto dele é quando tiver assim douradinho embaixo, tá? A gente começa a ver que ele começa a dourar a pontinha aqui. Ó, embora, quando a gente pegue nele, né, pra ver o ponto, ele esteja molinho, é por causa da margarina, da manteiga. Quando ele vai esfriando, ele vai ficando bem crocantinho, tá? Ó, esse é o pontinho dele. Então, aqui eu tenho os biscoitinhos e tenho um pouquinho de açúcar refinado. Eu, particularmente, eu gosto de passar o biscoitinho no açúcar, mas é um opcional também. Quem quiser, pode colocar um pouquinho de canela aqui, fica muito gostoso. Então, eu vou passar os biscoitinhos aqui no açúcar. É um opcional, né, passar no açúcar ou não. Eu passo, eu acho que fica mais gostoso, mas enfim, gente, se vocês não gostarem, não precisa passar. Já já eu volto pra gente embalar esses biscoitinhos, pra dar sugestão de como vocês podem vender e um valor de venda também, tá bom? Pessoal, aqui os nossos biscoitinhos já assaram, ó, bem douradinhos embaixo, né? Eu não gosto de deixar ele dourar demais, tá? Então, quando ele chega assim, nesse ponto douradinho, eu já tiro. Se vocês quiserem um pouquinho mais, pode deixar. Mas toma cuidado para ele não queimar, tá? Aqui eu tenho uma cobertura fracionada meio amargo. Então, eu vou pegar o biscoitinho e eu vou mergulhar metade dele só, tá? Ó, desse jeitinho. Deixa escorrer um pouquinho. E põe aqui para descansar. Então, eu vou fazer isso com todos os biscoitinhos.
Pessoal, acabei de fazer os meus biscoitinhos. Eu vou deixar aqui secando. Se você quiser, pode levar na geladeira, mas bem rapidinho, uns 5 minutinhos no máximo. Hoje o tempo tá muito quente, então eu vou levar na geladeira bem rapidinho. Mas se o tempo estiver frio aí na cidade de vocês, não precisa, tá? Pode deixar secando em temperatura ambiente. Pessoal, eu vou trazer para vocês agora algumas opções de embalagem, tá? Eu vou pesar embalagens de 100 gramas. Eu tô usando essa embalagem. Parece embalagem de bolo de pote, de tortinha, né? É uma embalagem bem baratinha. Vou ligar aqui a balança. Vou colocar aqui o peso, o pote e vou pesar, tá? Então, aqui deu 106 gramas, deu 7 biscoitinhos, tá? Vou fechar aqui. E aqui eu tenho os saquinhos, né? Saquinhos de pão de mel. Também vou pesar 100 gramas, tá? Aqui deu 92 gramas. Tem uma fitinha que eu cortei já. Vou amarrar bem próximo aqui do biscoitinho. E vou fazer um nozinho bem dado, tá? Um nozinho bem apertadinho. Vou fazer um lacinho aqui. Pessoal, aqui eu tenho uma etiquetinha de produto artesanal. Então, eu vou puxar, né, os lacinhos, os pezinhos do lacinho para baixo. Vou juntar, vou tirar uma etiqueta e vou colar aqui. Corto os pezinhos dele, a sobra, né? E corto a sobra aqui também. Então, nos saquinhos, né, é uma das formas que eu posso vender, ó. E aqui eu tenho na caixinha. Então, eu vou vir com a parte brilhante dela, aqui em cima, mede direitinho, né? O meio dela. Então, eu venho aqui, ó. Embaixo, eu vou cruzar. Então, embaixo vai ficar assim, ó. Tá? Cruzadinho, ó. E aqui em cima, eu venho dando lacinho. Gente, não é a coisa mais fácil do mundo dar esse lacinho, mas é possível, tá? Ó, vou puxar aqui. Vou puxar aqui até ajeitar. Trago as duas sobras pro mesmo lado. Corto aqui, ó. Venho com a minha etiqueta e passo aqui. Aqui eu vou ajeitar. Dá uma boa ajeitada nesse lacinho. Prontinho.
minutinhos, gente. Olha que embalagem linda e super simples de fazer. Então fica aqui pra vocês, pessoal, uma dica de embalagem bem bonitinha. Ó, não é uma embalagem cara, uma embalagem super possível, não vai assim aumentar muito o seu custo. Fica bem bonito, bem simpática, né? Aqui, ó, nosso biscoitinho de laranja com chocolate já tá pronto. Não ficou nem 5 minutinhos, viu, gente? Foi bem rapidinho, acho que uns 2 minutinhos já deu conta de endurecer o chocolate. Fecha aqui. Aqui nosso biscoitinho. Pessoal, uma dica importante também, já para finalizar o nosso vídeo, se vocês forem levar o biscoitinho banhado no chocolate à geladeira, se por acaso o dia estiver muito quente, realmente for necessário, espera lá uns 2 minutinhos, tira ele da geladeira e espera ele suar um pouquinho, tá? Ele vai suar. Então, para embalar, o ideal é que ele esteja completamente frio. E se o biscoitinho for à geladeira, que ele soe até secar. Porque se a gente embalar ele quente ou suado, a probabilidade dele mofar dentro da embalagem é muito grande. Então, espera suar. O ideal é que não seja levado à geladeira, tá? Que ele seque ali em temperatura ambiente. Mas eu sei que em determinadas regiões é muito difícil, né? É muito complicado. Então, se precisar, leva 2 minutinhos à geladeira, coisa bem rápida. Tira, deixa ele suar e só depois a gente embala, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo para vocês, até a próxima!